Como tem ficado claro a cada dia, a Operação Tarcísio Presidente está em curso. O mercado financeiro, a grande mídia tradicional e vagabundos que atuam até hoje ali na política, basicamente para gerar algum tipo de tumulto ou comoção negativa contra o próprio país, começaram a atacar o governo do presidente Lula e defender a viabilidade do bolsonarista moderado Tarcísio de Freitas. O que aconteceu no último domingo, inclusive na eleição de São Paulo, mostra como grande parte da mídia vagabunda, canalha e golpista pouco se incomoda se vier um novo Bolsonaro por aí. Desde que o presidente não seja o Lula ou não seja da esquerda, o resto pode seguir. Eu quero falar com vocês sobre isso hoje porque teve ali uma ação claramente coordenada no domingo, na segunda e ontem, envolvendo figuras da direita brasileira, figuras ligadas à extrema-direita brasileira e a própria mídia para poder encampar um coro contra o Lula, contra o Haddad, contra a esquerda e, se não também, né, contra o próprio Brasil. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse, que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você. E você pode colaborar, se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, eu peço que vocês colaborem através do nosso endereço de Pix, que é este que aparece aqui embaixo, ou historiadoroficial@gmail.com. Depois do que o Tarcísio de Freitas fez no último domingo, cometendo crime de abuso de poder político, que se realmente as instituições querem ter algum tipo de seriedade ou respeito de agora em diante, né? Porque a gente viu que durante a eleição em 2022, durante o governo Bolsonaro, várias perderam a credibilidade, outras se consolidaram, como o próprio TSE e o STF, mas pelas falas da ministra Carmen Lúcia eu fiquei muito preocupado. Ela disse que o que aconteceu não atrapalhou o pleito eleitoral, quando na verdade ela não tem como saber. Afinal, o Guilherme Boulos não foi eleito prefeito de São Paulo e a gente não sabe qual foi o impacto que se teve da declaração do Tarcísio ao mentir de forma canalha, bandida e vagabunda, como toda a corja, inclusive do entorno dele, faz, ao dizer que saiu um salve de dentro da prisão, onde o PCC, né, o primeiro comando do Bolsonaro, né, e do Tarcísio ali, supostamente, teria mandado votar no Guilherme Boulos. O que é engraçado que essa lógica deles é meio estranha, né? Porque repara, o partido do Pablo Marçal, que estava próximo ali do Ricardo Nunes, teria supostamente ligação com o PCC. Empresas ligadas ali ao transporte público em São Paulo, na gestão do Ricardo Nunes, seriam controladas pelo PCC. Aliados muito próximos do Ricardo Nunes seriam supostamente ligados ao PCC. Um dos responsáveis ali pelo setor de obras da Prefeitura de São Paulo é um ex-cunhado do Marcola, um dos líderes, se não o maior líder do PCC. Então, se tem alguém realmente que teria interesse em atuar na Prefeitura de São Paulo ou manter a Prefeitura de São Paulo como está, né, inclusive com as entranhas ali do PCC, é o próprio Ricardo Nunes, é o próprio Tarcísio de Freitas, é o próprio governo atual, que está lá comandando tanto o estado de São Paulo quanto o município de São Paulo. E aí o que aconteceu? A gente viu que o Tarcísio convocou uma coletiva de imprensa, na verdade não convocou, né? Ele falou em uma coletiva ali de imprensa, disseminou a informação falsa, vários veículos da grande mídia repercutiram a informação sem nenhum tipo de questionamento, e isso foi sendo divulgado ali nas redes sociais, e independente de se teve impacto ou de se não teve impacto na campanha do Boulos ou na eleição do Boulos no segundo turno, o que se teve ali é o crime de abuso de poder político e isso é motivo de suspensão dos direitos políticos e inelegibilidade. É pouco provável que a gente veja acontecer algo com o Tarcísio, não meramente porque as instituições não funcionem, porque as instituições estão funcionando, mas é porque é todo o establishment montado para poder levar o Tarcísio para o poder, enfraquecer o presidente Lula, enfraquecer a esquerda, enfraquecer o Partido dos Trabalhadores. Só que para que o plano dele se consolide, depende ali da saída do Lula do cenário político, porque
apesar de toda a desgraça que a gente vê a mídia tentando fazer aí para macular a imagem do governo, macular a imagem da esquerda, macular a imagem do Partido dos Trabalhadores, o Lula, como bem disse o Kassab, transcende essa discussão de direita versus esquerda, de Lula versus Bolsonaro. Então isso é uma coisa que a gente vai conseguir ver tranquilamente em 2026. O Lula estará vivo, com saúde, vai concorrer à reeleição, vai vencer a eleição e vai trabalhar para fazer um sucessor para 2030, para que a gente tenha de novo no Brasil, depois de 2030, mais um presidente de esquerda ou uma presidenta de esquerda. E por que eu estou dizendo para vocês que a Operação Tarcísio Presidente está em curso? Primeiro, o Globo entrevistou o golpista canalha ali do Ciro Nogueira, né, que é presidente do PP, que é dono do PP, na verdade, e que já chamou o Bolsonaro de fascista, disse que se Lula não participasse do pleito de 2018 era um golpe, que era uma vergonha. Depois começou a cair emenda Pix, caiu ali o ministério no colo, né, ele foi o ministro da Casa Civil, um dos ministérios, se não o mais importante, um dos mais importantes de um governo, e aí acabou depois atacando o presidente Lula. E em uma entrevista dada ao Globo para a Camila Turtelli, para o Lauriberto Pompeu, ele disse o seguinte: Tarcísio é o melhor para 2026, mas está deixando a desejar na articulação a varia Ciro Nogueira. Só que, para sorte do próprio Tarcísio, quem orienta ele politicamente não é gente vagabunda como o Ciro Nogueira, é o próprio Kassab, que não é um anjo, não é um santo, mas aparentemente tem entendido muito mais do jogo político atual do que os próprios dinossauros antigos da política, o Valdemar, o Ciro Nogueira e outras figuras. Por quê? A orientação do Kassab é a seguinte: Tarcísio, concorra à reeleição em São Paulo, porque você será reeleito em tese com a facilidade, porque se você for concorrer à presidência com Lula, você até pode vencer, mas a batalha vai ser hercúlea, vai ser muito mais difícil. O Lula é um cara difícil de se bater. E o Kassab sabe disso. Então você tem ali a Operação Tarcísio, né, onde o Nunes vai ali e elogia o Tarcísio, o Ciro Nogueira, perdão, elogia o Tarcísio. Aí você tem, por exemplo, o Campos Neto participando de um evento fora do Brasil, atacando a economia brasileira, dizendo que o Brasil não iria conseguir bater a meta, que teria dificuldade de bater a meta, mesmo o Brasil conseguindo bater todas as metas estabelecidas na desgraça chamada arcabouço fiscal. Mesmo com o pleno emprego atuando, mesmo com revisões do FMI, pra gente mostrar aqui pra vocês, ó, FMI, ó, revisa crescimento do Brasil, revisa PIB do Brasil para cima, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. FMI agora vê alta de 3% no PIB do Brasil. Revisão é maior entre as principais economias do mundo. Tá ali, ó. Em julho, o fundo previu um crescimento econômico de 2,1%. Mesmo assim, o país deve cair, para a 10ª posição no ranking global neste ano. Confira um infográfico. E detalhe, né, eles previram inicialmente ali 1,9, depois aumentou para 2, 2,1, 2,4, 2,8. Agora já tem uma projeção de chegar ali a 3%. E o Campos Neto vai dizer isso aqui em um evento internacional. Sem redução da inflação de serviços, é difícil atingir a meta, diz Campos Neto. E aí você já sabe o que acontece, né? O mercado financeiro fica ali em polvorosa, o dólar dispara, porque a culpa do mundo é do Lula e do Haddad, não tem nada a ver com outras economias. Tudo que acontece de ruim na economia global é culpa do Lula, é culpa do Haddad. E aí vem o golpista vagabundo, né, ali, que já deveria, inclusive, ter saído da discussão pública há muito tempo pela irrelevância, um canalha golpista chamado Michel Temer, e diz que Lula não tem projeto de governo. Tá ali, ó. Governo Lula não tem projeto para o país, diz Temer. Para esse presidente, protagonismo do Congresso pode conduzir um dia a uma reforma política radical, com mudança do sistema de governo. E aí, qual que é a mudança que ele quer? Um parlamentarismo, onde gente vagabunda como ele, que inclusive conseguiu se manter no poder através de conchavos e acordo, e chegou à presidência com um golpe de Estado, que ele mesmo, né, um sincericídio, participando do Roda Viva, acabou confessando que foi um golpe. Lembre vocês, só basta vocês pesquisarem aí no YouTube que vocês acham esse vídeo. Pessoas como Temer, como Lira e como outras pessoas não teriam relevância se não fosse o fisiologismo político que a gente tem no Brasil. Por isso que essa mídia vagabunda apoia tanto esses eventos. Simpatiza tanto com figuras como Temer. Por isso que você tem conferência disso, conferência daquilo, encontro global disso, encontro global daquilo, o LIDE, que é o evento ali, né, do João Dória e de outras figuras ligadas à economia e à política brasileira, com financiamento para pautar o debate público. Enquanto nós, da esquerda, nós que fazemos um campo combativo em defesa da classe trabalhadora, em defesa dos mais pobres, em defesa de uma sociedade mais igualitária, enquanto nós não conseguimos consolidar instituições, fundações para investir na nossa militância,
distância, seja ela online, seja ela offline, a gente vai estar lidando com esse monstro chamado mercado a vida inteira. E por mais que a economia melhore, por mais que a desigualdade diminua, por mais que o mundo inteiro reconheça que o Brasil vai bem, desgraças como Michel Temer, canalhas como Ciro Nogueira e bandidos que inclusive estão envolvidos aí em denúncias do tal Pandora Papers, né? Não preciso citar o nome aqui de algumas pessoas que vocês sabem aí, né? Inclusive alguns passaram pelo Ministério da Economia no Brasil, outros passaram pelo Banco Central e estão sem querer sair, inclusive, né? Estão até ressentidos porque estão deixando o Banco Central. Eles vão sempre atacar o modelo político brasileiro. A gente precisa cada dia mais se consolidar como campo político, cada dia mais se consolidar como militância política e tentar manter ali, pelo menos em alguns momentos, uma corrente uníssona, né, que atua de uma única maneira, de uma única forma, uma única voz, seja para denunciar políticos bandidos ligados ao bolsonarismo, seja para poder denunciar esses conchavos que a mídia faz, seja para poder pautar o debate. A gente precisa pautar o debate. Então, se você quer que esse canal cresça, ou outros canais do campo da esquerda cresça, para fazer enfrentamento aos canais do campo da direita, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comente sempre, mesmo que você bota assim, tô comentando para engajar, tudo bem? Oi, obrigado, vim só ajudar para que o YouTube comece a entregar mais o nosso material, para que outros canais da esquerda cresçam mais, porque 2026, meus amigos, é logo ali. E a gente precisa parar de imaginar que política é algo que se faz de forma sazonal. Nos 6 primeiros meses antes da eleição em 2024 e nos 6 primeiros meses antes da eleição em 2026, nos 6 primeiros meses antes da eleição em 2028, nos 6 primeiros meses antes da eleição em 2030. Quem atua na política precisa entender que a política tem de ser planejada a longo prazo e quem é cidadão, como eu, como você, como tantos outros que estão aqui na internet, fora da internet, no dia a dia, no trabalho, precisa entender que política é a ciência das cidades e a gente precisa entender que o homem é um animal político, tudo envolve política, a gente não pode fazer política meramente durante o período eleitoral, a gente tem de continuar lutando diariamente pelos nossos direitos, pela igualdade e por uma sociedade mais justa, algo que gente como o Grupo Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Metrópolis e tantos outros veículos, até gente da esquerda que se diz como um novo convertido, jamais vai conseguir entender. Ao contrário, se lá o que aconteceu com a Jojo Todinho, que agora foi desmascarada, seria o peak money, o que tem acontecido com alguns veículos, com alguns comunicadores do nosso campo, é o que eu venho chamando há 2 anos de red money, que é o dinheiro que vem das pessoas do campo da esquerda, algumas que se vendem um pouco mais radicalizadas, outras que se vendem como reformadas, outras que se vendem como filantropas, mas na verdade querem basicamente o meu dinheiro e o seu dinheiro. É basicamente isso. É gente que diz que não vende uma coisa, mas vende outra. É gente que diz que não monetiza de um jeito, mas monetiza de outro. É gente que fala que defende um projeto de renovação e de revolução, mas nunca apresenta esse projeto de renovação e de revolução. E aí quando aparecem figuras do campo da esquerda que podem vir ajudar de alguma maneira, mesmo sendo de uma esquerda em tese mais moderada, eles acusam logo de serem liberais, de não serem de esquerda, e basicamente a narrativa do Tarcísio, a narrativa do Temer, a narrativa do Nunes, a narrativa do Globo, a narrativa da economia, do mercado econômico financeiro brasileiro, é defendida, é pautada e é encampada. O Noam Chomsky, no livro Mídia, Propaganda Política e Manipulação, explica, desenha como é que os veículos da mídia são utilizados para moldar a opinião pública. Enquanto nós não conseguimos entender que não teremos espaço na mídia tradicional e que precisaremos construir as nossas próprias mídias, enquanto nós não entendermos isso, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, mas desistir, meus amigos, não é nenhuma opção, muito menos um pensamento plausível, tá bom? Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado. Compartilha esse vídeo se você puder. Se inscreva no nosso canal e deixa like. Me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.